Um líder lidera. E o liderar significa, às vezes, fazer o que é impopular, fazer o que machuca, vamos dizer, os pruridos das pessoas, ou a vontade da pessoa de ter um determinado benefício. Liderar é fazer o correto no momento certo, custe o que custar. E o que você vê nesse tipo de figura que são celebridades de internet é exatamente o oposto. Eles não são líderes, eles são pessoas guiados pelo que a opinião pública pensa. E a opinião pública nem sempre está certa. Boa parte da população brasileira gosta de jogar o jogo do tigrinho. Isso não significa que a gente tem que transformar o jogo do tigrinho em política pública. Quando trata de matéria sobre segurança pública, isso desde os primeiros governos Lula, lá no começo dos anos 2000, é tentar federalizar o tema. Por quê? Porque eles enxergam o poder das polícias ligados aos governos estaduais como um problema até na ideia deles de obter um controle maior. Por exemplo, eu sou a favor de que o presidente da República decrete no mínimo uma GLO, tá? E em determinado caso, veja só, estudar uma declaração de guerra como uma espécie de estado de sítio, para que você retome os territórios ocupados hoje por Comando Vermelho. Cansado de torcer para políticos que não têm uma página de projeto escrita? Se você busca profundidade, técnica e a coragem de quem estuda o Brasil de verdade, seu lugar é aqui. Inscreva-se no @14cortespolítica e acompanhe a construção da única alternativa real ao sistema. Renan Santos, presidente do Partido Missão, criado pelo movimento MBL, também pré-candidato à presidência da República em 2026, está conosco aqui na Itatiaia para uma entrevista exclusiva e para falar das diretrizes do partido. Renan, muito obrigada pela entrevista. Seja muito bem-vindo à Itatiaia. Muito obrigado, é uma honra estar conversando com você e uma honra estar falando com os espectadores da Itatiaia. Renan, vamos lá, a gente é que agradece. Quais são as principais diretrizes do Partido Missão e como é que você pode garantir que ele é diferente de tantos outros que existem e já existiram no Brasil? A maior parte dos partidos que existem no Brasil não são partidos, eles são legendas. Legendas no sentido de que, se você olhar a lógica própria deles de que um partido deveria representar parte da sociedade, tá até no próprio nome partido, não é feito. Os partidos são iguais, ou seja, são cartórios em que várias pessoas concorrem, você não sabe qual é a diferença de programa entre eles. Então o MDB vai ser igual ao PSD, que é igual ao PL, que é igual ao PP, que é igual à União Brasil, que é igual ao Republicanos. Só muda o nome, é igual mãe, né? Só muda o endereço. E partido, existe o PT, que é um partido à esquerda, que tem um programa à esquerda, eu não concordo, mas eles são partido. O PSOL, que é outro partido de esquerda, tem um programa, um partido. Então faltava um partido, não uma legenda à direita. E isso é o Partido Missão, a ideia do Partido Missão é justamente essa. Mas extrapola isso porque nós temos a ideia de mudar o Brasil fazendo as reformas estruturais que alterariam toda a dinâmica nossa. E o que seria isso? A gente enxerga alguns problemas fundamentais para ser resolvidos, problemas históricos nossos. Nós deixamos que nosso país se favelizasse, nossas cidades são muito feias, as pessoas vivem mal, em lugares controlados pelo crime organizado, que não tem saneamento básico. Essas favelas são os mesmos lugares onde tem mais gravidez na adolescência, tem mais mulheres suscetíveis à violência doméstica. É um lugar onde as crianças apresentam menores desempenhos escolares, ou seja, resolver a questão das favelas, a questão vamos dizer, desse urbanismo mal feito que nós tivemos no Brasil, e resolver a questão da desigualdade regional, fazendo com que, especialmente na região Nordeste, as pessoas mais pobres sejam usadas como um instrumento eleitoral, tornaria o Brasil um país melhor politicamente, com melhores políticos, nós conseguiríamos uma melhor realidade social, nós conseguiríamos um efeito em cascata, em que uma melhoria se acumularia com a outra, e o Brasil deixasse de ser o eterno país do futuro e passasse a ser o país do presente. Nós temos um plano para isso, o plano está no nosso livro amarelo e nós montamos um partido para executar o plano. Agora, Renan, outro dia eu vi uma declaração sua polêmica, o que também não é estranho, porque você é, de certa forma, polêmico, dizendo que acabaria com as favelas no Brasil. Como é que funcionaria isso? E você acha que essa declaração repercute bem ou repercute mal? Assim, para algumas pessoas mais politicamente corretas, ela vai repercutir mal, porque a favela virou uma espécie de um sonho dourado de, sei lá, globais, né? A Anitta vai e faz um show numa favela. Logicamente ela não mora na favela, mas ela vai fazer um show na favela. O Oruan vai falar que ele se defende, que viva a favela, viva o Complexo da Penha, mas ele mora no Joá, que é um bairro caríssimo do Rio de Janeiro. Então a favela se tornou muito por conta, vamos dizer assim, de certa idealização que intelectuais e artistas fizeram, ela se tornou um negócio muito bonito para vender para gringo, mas horrível para você estar ali perto. Então, para essas pessoas esse discurso vai doer. Mas a real é o seguinte, morar na favela é insalubre e desumano. Morar na favela é insalubre e desumano. E isso precisa acabar. O que significa acabar? Significa construir ou reformar 5,5 milhões de moradias nessas áreas urbanas, especialmente periféricas. Tá? A gente está falando desses números. Para fazer isso, isso vai custar por moradia, dependendo do caso, de 80 mil a 180 mil reais, né, por unidade habitacional que a gente vai precisar reformar. Ou seja, a gente está falando aí de 700, 800 a 900 bilhões, contando eventualmente a inflação, ou seja, para gastar em muitos anos. Para você fazer isso, você precisa de espaço fiscal, de parceria com o que há de melhor em termos de construção barata, rápida, que traga identidade arquitetônica para esses lugares, que entregue o título de propriedade para as pessoas e torne a favela um bairro.
Aí aquela pessoa passa a ter um título de propriedade, uma dignidade, não vai ter criminoso mandando ela, vai ter escola perto, vai ter árvore no meio da rua, a criança, o filho da pessoa que mora no antiga favela, vai sair da casa, vai sair andando no meio da rua, a rua é arborizada, é iluminada, não tem nenhum traficante com uma arma andando ali perto, não tem funk tocando alto, ela chega numa escola decente, tem uma aula boa ali e volta pra casa dela. É o básico que qualquer pessoa normal, num país normal, tem que ter. No Brasil isso virou luxo, e não pode ser. E nós queremos fazer isso em 10 anos. Agora, Renan, um outro ponto que está sendo muito debatido, principalmente depois da operação que foi feita no Rio de Janeiro e que terminou com mais de 100 mortos, é o projeto antifacção que está, neste momento, em debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Qual que é a sua avaliação em relação a essa proposta, a forma como ela foi discutida e a versão atual do projeto? Se é que a gente consegue ter uma noção do que tem na versão atual de tanto que mudou, né? Não, você tá bem informada mesmo, porque tem uma versão antiga do projeto, tem depois uma versão nova que o governo mandou. Aí o Hugo Malta quer andar com a versão nova e o Derrit pegou a relatoria, e aí ele tá fazendo alterações, ficou confuso para as pessoas entenderem, mas basicamente o governo tá tentando, dado que houve uma pressão popular muito grande para endereçar essa questão das facções criminosas, o governo tá querendo andar com o assunto, né? O Derrit pegou a relatoria e no governo uma espécie de uma malandragem, porque todas as vezes que o governo quer tratar de segurança pública, ele quer meio que federalizar o tema e levar para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça e para o Presidente da República, vamos dizer, a prerrogativa de cuidar desses assuntos que costumam ser cuidados por governadores, tá? É importante até pela questão de distribuição de poder no Brasil, você deixar isso mais na mão dos governadores, as polícias, os governadores dos estados. Isso é uma forma de impedir que um determinado líder político carismático possa fazer uso, vamos dizer, das polícias e tentar algum tipo de aventura pouco democrática. Então a gente tem que sempre ficar de olho nisso e não tornar esse assunto uma armadilha para outros. Dito isso, a ideia de você separar as facções como um crime anômalo e o faccionado como alguém que terá um direito mais duro e mais rápido contra ele, é bom. E aí eu gosto do relatório do Derrit. O relatório do Derrit foi muito, muito pesado nesse tema. E aí não importa, vamos dizer, a cor do rato, desculpa, a cor do gato, importa que ele casse o rato, né? E nesse sentido, se vai chamar de terrorista ou não, o importante é ter um direito muito duro e rápido contra o faccionado, e o relatório está indo nessa linha. O argumento do governo federal era justamente que o relatório do Derrit fazia com que os estados tivessem muito poder sobre isso e pudessem, de repente, passar a mão ou esconder alguém que poderia estar ligado aos estados. E o governo federal, não o governo federal como instituição, mas a base do presidente Lula começou a apelidar esse projeto de nova blindagem, porque pegou muito mal a PEC da blindagem, que colocava os deputados como cidadãos especiais e os senadores também. Na sua avaliação, tem um quê de correto nisso, nessa argumentação, ou não? Está completamente errada. Em relação à PEC da blindagem que foi enterrada, como é que você avaliava? Vou começar pelo final. A PEC da blindagem, ela tinha que ser enterrada, não é um absurdo. Eu lamento muito que jovens líderes da nova política, inclusive aí das Minas Gerais, né, o Virgínia da política, o Nicolas, ele votou e fez campanha a favor disso aí, acho que envergonha o povo mineiro. Dito isso, não há como a gente correlacionar um assunto com o outro, tá? O que o governo federal tenta fazer o tempo todo, quando trata de matéria sobre segurança pública, isso desde os primeiros governos Lula, lá no começo dos anos 2000, é tentar federalizar o tema. Por quê? Porque eles enxergam o poder das polícias ligados aos governos estaduais como um problema até na ideia deles de obter um controle maior. Isso não sou eu falando, isso foi um relatório que o PT fez às vésperas da eleição de 2018, quando o Haddad foi candidato. Tipo, onde erramos, né? Olha, erramos em não ter um controle maior sobre as forças armadas, né? Erramos em não estabelecer, vamos dizer, uma mão militar sobre também as polícias. Então, essa lógica que o PT queria trabalhar de um controle mais extenso, ela é mitigada pelo poder na mão dos governadores. Então, o que nós acreditamos? Até por uma coisa de proteção do Estado Democrático de Direito e da República e da democracia. É legal ter um check and balance em termos de poder militar entre governo federal e estados. E você pode ter a Polícia Federal atuando em crimes federais, sem nenhum prejuízo à Polícia Federal, sem querer controlar as polícias através do governo federal. É só isso. A Polícia Federal pode atuar, podemos ter leis muito duras, mas vamos dar poder para os ministérios públicos estaduais e para as polícias nos estados de tocarem isso. E se você precisar federalizar um determinado assunto, por exemplo, eu sou a favor de que o presidente da República decrete no mínimo uma GLO, tá? E em determinado caso, veja só, estudar uma declaração de guerra como uma espécie de estado de sítio, para que você retome os territórios ocupados hoje por Comando Vermelho. Como uma espécie de estado de sítio, para que você retome os territórios ocupados hoje por Comando Vermelho. Isso tem que acontecer. Né? E isso seria uma espécie de uma federalização do tema, num caso muito grave. Agora, quando o caso não é tão grave quanto derrotar essas facções que ocuparam o território, os governos estaduais e as polícias têm meios de ação e elas têm que dispor desses meios de ação. Então, na sua avaliação, a operação foi correta?
A operação no Rio de Janeiro foi correta. O que você precisa, em termos de governo federal, é uma articulação entre os estados. E que, caso eu seja eleito presidente da República, assim eu farei, fazer uma articulação para que você, basicamente, feche todos os meios de acesso à droga, tanto de importação quanto de exportação de droga, e você consiga, vamos dizer, não apenas desarticular, do ponto de vista da inteligência, essas facções, mas que você invada os territórios ocupados por eles, prenda e ou mate as lideranças do crime organizado e devolva à população aquele território que sempre deveria ser dela. A PEC da segurança proposta pelo governo federal contemplaria mais ou menos a sua ideia? Não tem nada a ver com isso no quesito integração. Ela contempla uma parte da ideia, mas novamente, como a gente sempre está repisando isso, e é verdade, como eles estão sempre tentando criar uma espécie de um sistema unificado, controlado pelo governo federal, e eu sou contra, eu não consigo ser favorável a ela. Eu não consigo ser favorável. Acho que a gente pode ter, vamos dizer, um pedaço desse aspecto unificante, compartilhamento de informações, isso é bacana e tal, mas o controle tem que pertencer aos estados. Isso é uma forma de proteção da própria democracia. Agora, Renan, aproveitando que você citou o Nicolas Ferreira, que é deputado federal por Minas Gerais, eu vou pular para o assunto eleições, mas na esfera regional. Eu sei que em São Paulo vocês têm como candidato você à presidência da República. Queria saber como é que está a disputa ao governo do Estado, se vocês têm um nome ou não. Em Minas Gerais são nomes possíveis para disputar o governo do Estado. Nicolas Ferreira do PL, Cleitinho do Republicanos, ambos muito populares e com muitos votos, e Matheus Simões, que é o atual vice do governador Romeu Zema. Como é que você vê esse cenário em Minas Gerais e essas ofertas de nomes para o Estado na direita brasileira? Vocês estão mal, hein? Adoro Minas Gerais, tá? Minha avó é mineira, mas vocês estão mal. Realmente, assim, Cleitinho, vulgo luva de pedreiro da política, né? Basicamente um cara que só pensa em popularidade, em angariar likes e views, falando qualquer coisa que o público gosta de ouvir. Isso é vamos dizer, isso é um insulto à cultura política de Minas Gerais, isso é um insulto ao mineiro inteligente, ao mineiro esforçado e trabalhador. Tá? Minas Gerais é um estado que aponta caminho. Ele não pode estar aqui basicamente botando uma pessoa que é uma celebridade de internet. O Cleitinho não tem uma opinião. Ele forma a opinião dele baseado no que é popular em rede social. Por isso que os posicionamentos dele são por vezes contraditórios. Às vezes ele é favorável a uma agenda fiscal, depois ele é contra. Porque às vezes um tema é popular no momento e às vezes é impopular em outro. Não dá pra você tocar nada na vida, tirando uma página de rede social, baseando-se, vamos dizer, nesse tipo de princípio. Tirando uma página de rede social, baseando-se, vamos dizer, nesse tipo de princípio. Um líder lidera. E o liderar significa, às vezes, fazer o que é impopular, fazer o que machuca, vamos dizer, os pruridos das pessoas, ou a vontade da pessoa de ter um determinado benefício. Liderar é fazer o correto no momento certo, custe o que custar. E o que você vê nesse tipo de figura que são celebridades de internet é exatamente o oposto. Eles não são líderes, eles são pessoas guiados pelo que a opinião pública pensa. E a opinião pública nem sempre está certa. Boa parte da população brasileira gosta de jogar o jogo do tigrinho. Isso não significa que a gente tem que transformar o jogo do tigrinho em política pública. Para um cara desses, eventualmente, esse tipo de opinião será levado em consideração. E não dá. Basta ver que na própria CPI das bets, quando o nosso querido Cleitinho se encontrou com a Virgínia, que é uma vendedora desse tipo de coisa que explora a população, ele foi lá tirar uma foto com ela. Ou seja, um senador que estava inquirindo uma pessoa que vende para os outros um tipo de vício similar a uma droga, ele, como viu que ela era popular, ele foi lá tirar uma foto com ela. Aí esse cara tem condição de ser governador, esse cara vai endereçar a questão fiscal de Minas Gerais. Não dá. Cadê a elite política e empresarial mineira, que sempre foi uma das mais importantes e mais inteligentes do Brasil? Cadê? Onde estão essas pessoas? Cadê o Medioli, que é um empresário importante aí? Cadê todo mundo? Vão ficar olhando isso acontecer? É agoniante. Dá agonia mesmo. Aí o Matheus Simões é um cara que tem qualificação, o conheço até. Mas o partido dele, né, o antigo partido dele e a administração Zema atual, ficou também flertando com essa turma popularesca do bolsonarismo porque era conveniente. Aí eles gestaram um monstro, né, que é o jacaré que fica dentro da banheira. Aí quando era pequenininho, o Cleitinho é engraçado. Agora o jacaré tá gigante. E vai abocanhar eles se deixar. E o Nicolas? O Nicolas é um influenciador de internet com grandes ambições e poucos escrúpulos, no sentido de que ele é um cara que quer ficar famoso a todo custo. É um cara que usou o bolsonarismo pra isso. A gente nunca tinha atacado o Nicolas, eu nem sabia quem era ele ficava xingando o MBL, falando que o MBL era traidor do Bolsonaro. Hoje, contra a família Bolsonaro, ele se alia a outros influenciadores dentro do PL, Ana Campanholo, Carol Detone, pra ficar diminuindo a figura do Bolsonaro ali, assim como se aliou o Pablo Marçal. Sempre conveniente, sempre no que dá like. Sempre fazendo os cálculos dele. Ele não sabe mais fazer tão bem o cálculo, porque a PEC da blindagem foi um erro colossal, que ele maculou a carreira dele nisso, e vai ter que lidar com essa mácula na carreira dele, sim, de ter tentado blindar político corrupto no Congresso Nacional, enquanto se vende como um menino que é cristão, patriota, sempre aquela mesma cantilena repetitiva. Em termos de produção legislativa,
de entrega de desempenho, é pífio, mas em termos de entrega de espetáculo, de uns xingamentos, e olha lá a hipocrisia da esquerda, olha lá a esquerda lá. Aí ele é muito bom, né? Agora a gente tem que decidir o seguinte, a gente quer ter um país sério ou a gente quer ter um país de influencer, um país memético? Se quer um país de influencer, cara, Cleitinho, Nicolas estão indo muito bem, assim, eles caras vão entregar um Brasil com muitos likes. Agora, você disse que Minas Gerais vai mal em termos de candidatos da direita para as eleições de 2026. Mas e São Paulo? Quais são as propostas postas? E o MBL, agora o Missão, vai fazer o quê em relação a isso? Eu encontrei lá na COP30, em Belém do Pará, uma mãe falei e perguntei se ele poderia disputar as eleições de 2026. Ele afirmou que está inelegível, mas diz que pode recorrer a uma liminar e que gostaria de concorrer, se for fazê-lo, antes de terminar o seu prazo de inelegibilidade, à eleição majoritária, ou seja, ou seria candidato ao governo do Estado ou candidato ao Senado. Quais são os planos para o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei? Nosso querido Arthur precisa recuperar os direitos políticos para participar de eleições. E isso fica sub júdice, né? É uma questão, enfim, que depende da justiça. A gente considera que o processo que ele teve contra ele foi absolutamente viciado, ele não teve direito de defesa, isso está no processo. E, na verdade, as instâncias inferiores, elas, vamos dizer, não entregaram para ele, vamos dizer, a recuperação dos direitos políticos dele, porque, como é um caso que ficou muito controverso, ficou muito famoso, né? Foi um caso que tomou o Brasil no começo de 2022, todo mundo sinto, né, não quero falar que o judiciário é covarde, mas sinto que todo mundo está jogando a batata quente para cima, para as cortes superiores. E eu acho que, em termos jurídicos, a fundamentação é suficiente para que o Arthur recupere o direito político, mas creio que, em muitos termos, isso seria uma decisão que como envolve a opinião pública, envolve um pouco de política nesse sentido também, tá? Não iremos negar. Sobre São Paulo, a situação está absolutamente indefinida, porque a indefinição do Tarcísio. O Tarcísio, ele é favorito hoje a levar a eleição para o governo estadual, mas ele também é muito possivelmente o candidato, a pré-candidato à presidência da República do bloco bolsonarista, e aí abre um espaço. Seria o Derrite está falando aí para o Senado. Derrite é um nome legal, muito respeitado na parte de segurança pública, tá? Mas não sabemos ainda o que ele pensa em outras áreas. Seria o Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, ele está muito bem aprovado na capital. Seria o vice do Nunes? Não sei. Seria o Kim Kataguiri, deputado federal, concorrendo então pelo Partido Missão? Talvez. Aí seria um grande nome. Tem chance. Eu, como presidente do Partido Missão, digo que adoraria contar com o Kim Kataguiri como nosso candidato aqui em São Paulo. Seria uma honra. Tem alguma possibilidade de ser o Arthur Duval ou essa não é cogitada nesse momento em que ele está inelegível? Eu acho que, assim, há uma questão de ter a elegibilidade. A gente adoraria contar com o Arthur Duval nas eleições. Eu participei da campanha dele em 2020 e ele é um cara muito inteligente, muito criativo, muito devotado à causa. Ele é uma pessoa polêmica, então ele é divisivo no sentido de que muita gente não gosta dele. E ele tem declarações, assim, eu sou polêmico, mas eu sou, vamos dizer, um padre, né, uma freira perto do Arthur Duval. Mais politicamente correto. Mas eu concordo politicamente com o que ele fala, né? Eu sou, assim, eu me sinto um anjo perto dele, mas ele é um cara muito enfático, é um cara que inspira muitas pessoas. O Arthur trouxe milhares de militantes para o movimento e seria um grande candidato. A questão nossa é, precisa recuperar o direito político, né? Senão eles não vão deixar nem participar dos debates. Eu vejo dessa maneira. Agora, aproveitando que eu pulei para o assunto COP30, porque foi lá que eu encontrei com o Arthur Duval, queria saber a sua avaliação sobre o evento, sobre os acordos e negociações que estão sendo feitas. Arthur Duval disse que é um evento para inglês ver, que nada daquilo é de verdade. E eu queria saber o que você pensa sobre isso e sobre um assunto recente que tem a ver com o meio ambiente, que é a exploração da margem equatorial, que tem sido muito contestada pelos ambientalistas. Olha, eu teria que discordar frontalmente do meu colega Arthur Duval. Não foi um evento para inglês ver, porque realmente nem delegação inglesa direito teve. Tá? Basicamente o evento foi muito desprestigiado, não tinha chefe de Estado de nenhum país realmente importante, né? Assim, teve alguns países assim, do meio da África que deviam estar cuidando, assim, sei lá, de ter comida no país deles e não participar desse evento, né? Os países da América Latina não foram, na sua maioria. Foi uma desgraça o evento, em termos, vamos dizer, de prestígio pro evento. Agora, para o Brasil, tá? Olhando no cômputo geral, eu acho que o evento foi um sucesso. Você fala, como assim? Foi um sucesso, porque se o evento tivesse dado certo, tivesse muitas figuras internacionais, como resultado a gente teria a proibição da exploração do petróleo na margem equatorial e a gente teria essas ONGs turbinadas sabotando a agricultura brasileira, que é o que essa turma foi fazer lá. Então, nós demos, né? O Brasil, às vezes, né, escreve certo por linhas tortas, né? Cambaleando igual um bêbado, ao fazer um evento tão mal feito, uma vergonha internacional, o saldo geral é que ninguém liga pro que está acontecendo ali. Então, pelo menos, aquela massa de ambientalistas, de organismos internacionais, de
ONGs de toda sorte, que querem basicamente sabotar a capacidade financeira e a soberania do Brasil, isso ficou mitigado. As pessoas só estão falando, por exemplo, sei lá, daquela procissão que o Curupira organizou ali dentro com pessoas vestidas de animais. Também falaram muito ali, acho que foi uma das marcas, do ataque de índios com flechas e tacapes ali contra a exploração de petróleo. Ou seja, foi isso. Basicamente foram memes, vergonha internacional, superfaturamento, no que, né, vamos colocar aqui, é melhor do que tivesse dado certo e as pessoas estivessem agora impedindo o Brasil de dar certo. Você concorda com o chanceler alemão que disse que as pessoas ficaram contentes em retornarem aos seus países saindo de Belém do Pará? Olha, uma coisa horrível, e tá até numa das entrevistas que o Renato e o Arthur fizeram, foi basicamente ver uma pessoa que mora em Bangladesh falando muito mal da organização do evento, tá? Bangladesh seria basicamente a versão do inferno agora instalado na Terra, lá no subcontinente indiano, né? Bangladesh é muito ruim. Uma pessoa de Bangladesh indo no seu evento e falar, olha, isso aqui tá ruim, é que a situação não tá realmente bem. Então, tanto que eu tô chamando Belém de Belém-Gladesh, né? Tá, assim, Belém, não havia acomodação, não havia... Pô, assim, os lugares turísticos estavam contando com a presença de urubus e cadáveres, né, de um tiroteio recente que teve lá. Ou seja, não teve nada. E olha que tava rolando GLO em Belém, hein? Atendimento péssimo, o evento todo tava um forno, todo mundo que foi relatou tava quente ali dentro, que não conseguia ter, vamos dizer, a parte de climatização bem feita. Aí eram geradores a diesel espalhados por todos os lados. Ou seja, o evento foi mal feito, o evento foi tosco, o evento foi rude e, com todo respeito a Belém, lugar que eu gosto por conta das pessoas, eu gosto das pessoas de lá. Dito isso, Belém como cidade está fracassando muito. Mais de 50% das pessoas vivem em favelas. E a pessoa que teve a ideia de fazer um evento desses numa cidade como Belém, realmente, né, é um desastre, né? A pessoa tem que procurar tratamento psicológico, porque Belém definitivamente não tem condições. Belém é uma cidade, assim, numa UTI. Belém precisa tirar pelo menos metade da população que vive em palafitas na favela e não organizar eventos de sabotagem do próprio país, tá? As pessoas em Belém precisam viver direito em Belém. E definitivamente o Brasil passou essa vergonha internacional. E assim, vai ter que botar na conta. Foi uma grandiosa vergonha internacional que nós passamos. E a declaração do chanceler alemão, ela apenas, de maneira educada, traz o que todo mundo disse no próprio evento. Renan, outro assunto do momento aqui no Brasil é a indicação do presidente Lula para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Deve ser escolhido Jorge Messias, o advogado-geral da União, e não Rodrigo Pacheco, que é o presidente ou ex-presidente do Congresso Nacional, que também concorria à vaga. Na sua avaliação, os critérios de indicação hoje são os critérios corretos, são os critérios ideais? E esses dois nomes, algum deles, na sua avaliação, seria um bom nome? Tristeza, né? Os critérios, eu tô até agora procurando o critério que eles usam, tirando, vamos dizer, as relações pessoais com o Lula, no caso do Messias, e as relações com o Centrão, no caso do Pacheco. Eu não acho que o Messias consiga essa indicação fácil, né? Houve agora uma votação recente no caso da PGR para continuar, né, o mandato ali, e não foi uma grande... Foi próximo, né? A votação foi bem perigosa. Então tem um recado do Senado do tipo, governo, se não mandar o nome certo, podemos ter um evento inédito rolando aqui. E eu não daria certeza que eles lançariam o Messias nesse sentido. Tá, o Pacheco é um nome que, caso seja submetido a essa batida no Senado, ele com certeza obteria, vamos dizer, um apoio quase unânime ali. Dito isso, não são nomes qualificados para ocupar uma posição na Suprema Corte, tampouco pessoas compromissadas com resolver as crises institucionais que o Brasil passa, né? Hoje a gente precisa de grandes constitucionalistas para poder resolver o drama que o Brasil foi colocado, né? Basicamente nós temos um judiciário que se tornou um poder supremo, e isso está errado, e o judiciário precisa participar da solução. O Missão vai apoiar a base do ex-presidente Jair Bolsonaro nas pautas que dizem respeito ao Supremo Tribunal Federal na próxima legislatura? Nós não vamos comprar a guerra a guerra que eles têm com o STF, porque não é a nossa guerra. Nós enxergamos o problema, e o problema está dado, o STF ele saiu da casinha, tá? É um ponto. E o STF não vai poder, um governo nosso, eventualmente, barrar as nossas ações, caso... né, acham que funciona assim, do tipo, o presidente da República passou um projeto, ele passou no Congresso, passou na Câmara, passou no Senado, o presidente sancionou, e aí, a rede de sustentabilidade da Marina Silva entrou com uma DPF e barrou uma política pública que ela é constitucional e é legal. Esse tipo de coisa não pode acontecer. E essa seria uma briga que a gente compraria, porque definitivamente não se governa dessa maneira. Né? Esse é um comportamento muito ruim que o STF adotou, que tem que ser brecado. Mesma coisa no combate ao crime organizado. Um presidente da República, para cumprir a Constituição, ele vai ter que recuperar o território, porque é função do Poder Executivo
e em função do governo federal brasileiro cuidar do território brasileiro. O território é nosso, não do Comando Vermelho. E aí isso não pode ser obstado por ações também do STF. Tá? Isso é claro. Então, se for necessário se aliar com qualquer um para defender o poder executivo de executar o programa eleito nas urnas, nós nos aliaremos. Tá? Agora, comprar uma guerra como um fim em si, como o bolsonarismo faz, não nos interessa, porque essa guerra não foi nossa. Essa guerra, não éramos nós que estávamos na frente dos quartéis pedindo que o Bolsonaro tivesse uma intervenção militar com ele no poder. A gente não estava, a gente se opunha a isso. Então essa guerra não é minha. Poucos minutos nós temos. O que tem no livro amarelo, que é esse livro que o Missão tem tanto anunciado, e nele inclui uma reforma administrativa? E para as eleições de 2026, além do seu nome à presidência da República, quais são os principais nomes nos estados, Renan? O Livro Amarelo é um sonho que nós temos há alguns anos de criar políticas públicas através de um corpo de militantes, estudiosos e professores e pessoas que querem, vamos dizer, de maneira honesta, discutir os problemas do Brasil e propor soluções originais. E nós estamos fazendo isso há praticamente 2 anos. E aí tem um corpo de pessoas trabalhando em alguns em educação, outros em saúde, outros em política externa, outros em defesa, outros em segurança pública, criando propostas, discutindo. E a gente está fazendo essas propostas para as discussões públicas, para as entrevistas, e vem sendo muito legal porque a gente vem sendo original no debate público. E uma das coisas mais originais que a gente propõe é essa reforma administrativa baseada em indicadores de performance. Aí o que seria isso? Hoje um político no interior do Brasil, especialmente em cidades pequenas e médias, ele vive de receber emenda e organizar eventos e shows para se reeleger. É o famoso show do Wesley Safadão que o cara vai fazer para ficar popular na cidade. Se o cara tá no Nordeste, ele vai fazer o famoso São João, né? E essas festas garantem a reeleição. As emendas enviadas também são desviadas em parte, garante a compra de voto para eleição, dinheirinho no bolso do político que ninguém é de ferro. E esse ciclo acontece. Nós temos que mudar isso. Um prefeito para receber emenda e o partido dele para receber fundo partidário e eleitoral, definitivamente o que ele precisa é cumprir indicadores de performance. Então, de uma maneira clara, se um prefeito melhorou o índice do SAEB, se melhora o índice do IDEB, que são indicadores de desempenho em educação, provas. Se ele melhora a cobertura de esgoto na cidade dele, diminui a mancha de crime dentro da cidade, por exemplo, diminui homicídios, roubos e furtos. Se ele melhora o atendimento na saúde, se ele consegue melhorar com indicadores objetivos determinados pelo próprio governo federal, que são claros para todo mundo e não são alvo de interferências e interpretação, esse cara se qualifica para receber emendas. Aí ele pode fazer o show do Wesley Safadão dele, ou e o partido dele pode receber fundo partidário eleitoral. Da maneira que nós temos hoje, o estímulo do político é eleger deputado federal. Um prefeito serve para quê? De base para eleger deputado federal. Para que serve um vereador? De base para eleger deputado federal. E o que o partido faz com o deputado federal? Pega a emenda dele, opera no estado dele, em geral isso envolve corrupção, e usa se ele é eleito, o partido ganha fundo partidário e fundo eleitoral. Ou seja, é um sistema de estímulos estúpido que promove corrupção e eficiência. A nossa reforma administrativa vai fundir municípios e vai entregar essa obrigatoriedade de cumprir indicadores. Quanto melhor for o prefeito, melhor vai o partido dele. Quanto pior vai o prefeito, pior vai o partido dele. Renan, para terminar, um outro assunto que pode dominar a pauta nos próximos dias. Prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se acontecer, é um exagero ou é justo? E na sua avaliação, houve tentativa de golpe? Começando pelo final, houve tentativa de golpe, houve uma organização montada pelo próprio Bolsonaro e pessoas palacianas e também de fora do palácio. Ele tentar dizer que as urnas não apenas eram fraudáveis, como foram fraudadas, tentou simular isso, usou mentiras para isso, mobilizou militantes para frente de quartéis, aliados seus convocaram manifestações e atos na frente da casa de chefes das Forças Armadas, ou seja, mobilização houve, e essa mobilização não deu certo. O Bolsonaro conseguiu convencer apenas um dos chefes das Forças Armadas, os outros 2 ele não conseguiu. E, vamos dizer, num país sério, um cara desse seria preso. Pro bolsonarista que estiver nos ouvindo aqui, imagine que seria o Lula fazendo isso. Se o Lula estivesse fazendo isso, você fala, o Lula tem que ser muito preso. Então esse critério, né, se bate em Chico, tem que bater em Francisco. Né? Se o Lula você acha que o Lula deveria ser preso por fazer isso, o Bolsonaro também deveria. O que resta em defesa do Bolsonaro é a ideia de que o processo em si é eivado de vícios, tá? E que o formato do inquérito do Alexandre de Moraes, que acabou levando a isso, ele, vamos dizer, cerceou o direito de defesa do Bolsonaro. Nesse sentido, há um problema formal, não só com o Bolsonaro, mas também no julgamento de todas aquelas pessoas envolvidas lá no 8 de janeiro, por exemplo. E a crítica, por exemplo, que os garantistas fazem à atuação, por exemplo, da justiça no caso da Lava Jato, deveria valer também para as pessoas que estão sendo alvos desse inquérito do Alexandre de Moraes. Então, a crítica formal que os bolsonaristas fazem sobre o julgamento do Bolsonaro, ela é válida. Assim como é válido dizer também que o Bolsonaro se moveu para tentar algo nem um pouco republicano. Tá? É um caso difícil, mas como tudo no Brasil que é imperfeito, nem a justiça aqui é perfeita, a gente pode falar nesses termos aqui. Então, acho que ele cometeu crime sim, mas acho que o julgamento dele foi eivado de falhas.
E isso significa que deveria haver uma anistia? Para as pessoas que foram levadas a erro nesse processo, especialmente senhores e senhoras de idade, essas pessoas não precisam passar 20 anos de cadeia, definitivamente não, até porque pessoas que cometem crimes muito mais graves estão soltas aí no Brasil. Agora, para elas, uma anistia para as pessoas que organizaram isso, que cativaram milhares de brasileiros a cometerem um erro, e cometerem crimes e botou essas pessoas na frente de quartéis e tal, essas pessoas têm que ser presas, sim. Renan Santos, presidente do recém-oficializado Partido Missão, criado pelo movimento MBL e também pré-candidato à presidência da República pela Nova Legenda. Muito obrigada pela entrevista, Renan. Seja sempre bem-vindo por aqui. Muito obrigado. Excelente entrevista, ótimas perguntas. Parabéns pelo jornalismo de qualidade. Cansado de torcer para políticos que não têm uma página de projeto escrita? Se você busca profundidade, técnica e a coragem de quem estuda o Brasil de verdade, seu lugar é aqui. Inscreva-se no @14cortespolítica e acompanhe a construção da única alternativa real ao sistema.